Boa noite! Nosso primeiro encontro do Despertar Vital, dessa primeira turma. Que orgulho! Eu e a Thaís estamos muito felizes com isso, né, Tatá? Sim, ansiosas, preparamos com muito amor e carinho tudo. E sejam bem-vindas quem está aqui presente, quem entrar daqui a pouco, Quem assistir né? gravado também, sejam todas Quem assistir. bem-vindas. Sim, a gente sabe Ah, que nem sempre todo mundo consegue estar presente, mas a vida da mulher, mãe, mãe, trabalho, mil sim, e uma funções, né? A gente adequa, né, e vai aí equilibrando, né? Nem sempre dá para adequar tudo. E é por isso não. justamente que a gente tem essa oportunidade de deixar gravado para vocês. Então, bom, eu sou a Malu, terapeuta integrativa. Eu falo que eu sou minha paciente zero, né? A Tá me conhece um pouco, a Dre que caminha comigo. Então, assim, eu sou minha paciente zero. Então, eu gosto sempre de vivenciar para ver resultado, para poder ensinar outras pessoas. Eu tenho isso intrínseco dentro de mim, assim, desde sempre. E com o processo da minha saúde não foi diferente, né? Eu falo que eu iniciei minha caminhada de saúde mental lá atrás, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu pensava um pouco além de todo mundo, né? Eu sempre pensei um pouco além, sempre gostei dessas coisas de respirar, de se conectar, né? E aí, em 2009, né, com a perda do meu pai, de uma forma abrupta, né, meu pai teve um aneurisma de aorta e faleceu pescando no rancho com os amigos de infância. Eu precisei, inclusive quando eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido, estava com a Thaís. As Né? coincidências da vida, né, Tatá? Não foi por E acaso. não foi nada por acaso, nada é por acaso, a gente não tá juntas aqui por acaso. E aí Não. foi aí que eu resolvi falar, vou cuidar do meu emocional, porque foi uma grande perda e abalou em muitas coisas em mim. Inclusive, eu não consegui chorar, eu não consegui sentir emoções. E foi por isso que eu fui pedir ajuda. E desde então, minha caminhada é contínua, né? Porque eu aprendi que eu mudo o meu mundo e o externo muda por consequência. Eu não mudo as outras pessoas. Mas eu posso sim ser espelho para as outras pessoas, chamar para vir junto e é da escolha de cada um, né? E através dessa caminhada na saúde mental, emocional, o meu sobrepeso já estava se arrastando de um tempo para cá, né? Eu tinha perdido o controle. Foi quando eu falei, eu vou olhar para isso. E aí eu fiz, claro, né, movimentos terapêuticos para olhar para isso. E procurei um processo que eu pudesse passar e que não fosse medicamentoso, não me trouxesse danos e muito pelo contrário, me trouxesse saúde, né? E aí, dentro da caminhada integrativa, eu conheci, né, a medicina integrativa para agregar aí o que eu já acreditava de mente, espírito e corpo. Tatá, você quer contar um pouco da sua caminhada? Vamos lá. Bom, na pandemia, eu já estava acima do peso. Bom, vamos começar. Me chamo Thaís. Eu sou pedagoga, psicopedagoga, trabalho com educação especial, sou aromaterapeuta, trabalho também com florais, mas prefiro mais a parte de aromaterapia, porque eu acho que ela faz um efeito mais rápido. E em 2021, eu perdi a minha tia e meu tio no processo da Covid. E foi muito doloroso, porque irmã da minha mãe, a gente sempre foi muito próximas, muito ligadas, e isso me abalou profundamente. Então, assim, o que já estava ruim ficou pior. Então, eu estava tava acima do peso, e aí eu conheci a aromaterapia em 2021, no finalzinho de 2021, e comecei a estudar. Então, comecei em janeiro de 2022 a estudar, e em outubro de 2022 me aprofundei mais e comecei a colocar essa parte da aromaterapia e da terapia integrativa na minha vida. E aí foi um divisor de águas.
onde eu conheci como eu poderia cuidar do meu emocional, do meu corpo, da minha mente, tudo através da terapia integrativa e da aromaterapia. E isso foi perfeito. É, Foi a melhor escolha que eu fiz e o resultado está aqui. Eu fiz comigo e estou disposta a ajudar quem quiser ajuda. Estamos aqui. É isso. E seguimos, né? Eu e a Thaís, a gente tem É, a premissa de ser nosso paciente zero uhum, e seguimos, né, em frente, caminhando. E acredito que muitas pessoas estão por esse momento pedindo, né, por uma ajuda. A Dre é da área da saúde, né, Dre? A gente sabe o quanto é desafiador trabalhar dentro de, né, de um ambiente de saúde, aonde hoje, infelizmente, a medicina se trata as doenças, se trata os sintomas, né? E a gente não trabalha mais por saúde. E é justamente disso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, tá? Eu vou iniciar aqui o compartilhamento de tela para a gente poder fazer a apresentação. Só me comuniquem se vocês estão conseguindo ver. Estão vendo? sim, Deixa eu só pôr vocês aqui do lado. Vocês estão vendo a janelinha? Estão vendo a apresentação? estou vendo a apresentação. Tá, E só você. tá. Deixa eu ver se eu consigo por todo mundo. Vocês estão conseguindo se ver agora? Não. Tá. Eu acho que vai aparecer quem vai estar falando, na verdade. Reunião. Vamos aí. Vamos lá, então. Por que o despertar vital, tá? Eu vou iniciar essa reunião aqui explicando um pouquinho o porquê desse nome. Esse nome foi justamente com esse intuito, né? Da gente fazer um despertar, da gente começar a se conectar com esse mundo da saúde, porque nem sempre a gente começa, né, de uma estaca mais avançada, de estar dentro da saúde, de entender sobre protocolo de saúde. Muitas vezes eu sou só o quê? Uma mulher que tem um sintoma, um sobrepeso, alguma coisa que me incomoda em busca de melhorias, né? E a Dre tem a vantagem de ser da área da saúde, mas nem todo mundo tem essa vantagem, né? E é justamente sobre isso, sobre a gente despertar. Porque assim como eu acredito que a Thaís também tem a intenção, não só de trazer conhecimento para vocês, mas que vocês também busquem conhecimento. Porque Sim, a gente tem essa liberdade de compartilhar coisas de outras pessoas, mostrar de repente o vídeo de um médico, uma fala de uma nutricionista, de algum outro profissional, aonde acompanhando essas pessoas eu vou abrindo a minha mente, certo? Tá. certo. A gente pode tirar a venda, né, dos olhos de quem quer, porque a medicina normal, ela não cuida de você como um todo, né? A habitual, ela cuida da gente só ali, no superficial. Agora, a integrativa não, ela tem que olhar para você como um todo, seu corpo, mente e espírito, porque você tem que estar bem no seu corpo, mente, tudo. É um conjunto, a gente é uma sinfonia. Então, se um instrumento tiver errado, o restante não vai funcionar. E é por isso que muitas vezes lá no grupo eu acabo falando, né? Muitas vezes não é a questão, não é, eu uso analogia, né? Não é cuidar do peixe doente, é limpar o aquário. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é limpar o aquário. Não adianta, eu querer plantar numa terra onde a terra tá, não vai nascer nada.
Eu tenho que adubar uma terra, eu tenho que nutrir uma terra para poder plantar nela e ter bons frutos. Então, a partir dessa premissa que a gente vai desenvolver a nossa conversa, né? E hoje a gente vai trazer algumas reflexões, né? E ao longo desses 3 dias que a gente já teve aí de grupo, com as bases, né, na saúde integrativa, hoje a gente vai falar um pouquinho de epigenética, de reprogramação mental e principalmente do segundo cérebro, né? Que está totalmente ligada à nossa saúde emocional e à nossa saúde imunológica. Então, primeiramente, né, aqui trazer um pouquinho do que a gente já fez até aqui, que é justamente a temperatura basal, né, e a tireoide, porque testes laboratoriais, como, né, pessoa que trabalhou em análise clínicas aqui, a gente já sabe hoje que nem todo teste, todo exame nosso é fidedigno. Muitas vezes o corpo fala mais do que um laudo de exame, tá? Então, Aí eu sou a prova. dê seu exemplo, Só Tatá. a prova. Tireoide. Eu tinha problema na minha tireoide e meu exame era normal. Descobri através da minha temperatura basal. Quando você começou a medir, você lembra quanto que era a sua temperatura em média? 35,2, 35,1. Bem baixa, né? É, O ideal da muito. temperatura hoje, né, a gente sabe que é entre 36,6 e 36,9. Quem tá Uhum, fora desse parâmetro, com certeza tem hipo. A tireoide tá devagar. Tá faltando, material para a tireoide trabalhar. E sim. É um esse. réptil, né? Hã? É a temperatura de um réptil. Ser humano tem que ser mais quentinho. Pois é. E aí a gente está falando sobre a qualidade de água. Muitas vezes esse segundo dia aí parece que foi um desdenho, né? Ah, mas eu vou falar de água? Sim, porque vocês vão entender nessa aula aqui hoje o porquê que é importante eu saber o que eu tô colocando no meu corpo. E a água com sal integral. Não sei se vocês leram hoje, mas a riqueza de um simples sal trazer tanta riqueza para o nosso organismo. E até mesmo cortisol, o sal integral aí com a água, ajuda a fazer a regulagem, né? Então, assim, hoje a gente já assiste, né? Eu e a Thaís, a gente acompanha mais aí os médicos integrativos e a gente vê, eles vão para academia fazer musculação pesada e levam o quê na garrafinha, Thaís? Água com sal. A minha tá aqui, ó. A minha tá aqui, tô bebendo ainda. Aquela da tarde ainda, tá, Dre? Que eu não Ah, como não, mesmo. essa é nova. Não, eu Achei. saí, aí eu levei outra água. Então, qual que é o olhar da saúde integrativa? Quer falar um pouquinho disso, Tatá? Oi? Quer falar um pouquinho sobre esse olhar da Cortou saúde aqui. integrativa? Sobre a saúde. Então, vamos lá. O objetivo da saúde integrativa é a gente promover um reencontro com nós mesmas, para ter o equilíbrio, energia, clareza, capacidade do autocuidado com a gente mesmo, sem peso sem culpa ou exaustão, indo além das dietas e de fórmulas prontas, porque não somos fórmulas prontas. Cada um é um ser único. Então, a gente tem que focar no que é essencial para cada uma, qual é o ponto que cada uma consegue. Eu não preciso fazer hoje, já de momento, mas eu preciso pôr em prática. Meu tempo não é igual ao seu, que não é igual ao da outra, mas se eu der um passinho hoje, eu consigo fazer. Sim, perfeito. E o que que a gente fala aqui, né? A diferença entre o que a gente vive hoje na medicina e o que esse olhar integrativo muda pra gente. Hoje a gente vive, hoje a gente sabe. Depois, se vocês quiserem, a gente até compartilha no grupo com vocês algumas
um carrossel, imagens, né, com vocês, posts, né, mesmo de profissionais da saúde integrativa, sobre o que aconteceu nesse mercado até chegar aqui, né? Então a gente tem toda uma história por trás do que para contextualizar o que a gente vive até hoje, né? E de uma forma direta, né, pra gente, hoje na medicina tradicional, a gente cuida, né? Sintoma, remédio. É basicamente isso. A gente não tem mais uma medicina onde a gente vai à fonte, né, do problema, a raiz do problema. E a questão aqui, o porquê que isso é um problema? Porque a gente não trata mais saúde, a gente trata doença. A gente não tem mais médicos onde eles têm um protocolo onde deixa as pessoas saudáveis. O mundo já deixa a gente doente e os médicos nos levam a um caminho, né? De cada vez que eu vou lá visitar eles, eles encontram uma coisa e me justificam com um remédio. E a hora que eu vejo, eu tô num combo, né? E remédio, a gente sabe hoje, né, que a Big Pharma, como é chamado, não nos promove saúde. Se hoje eu tomo um remédio para o colesterol, ele vai me causar um outro dano ali na frente. Eu vou ter que tomar um outro remédio para outra coisa. Então, além do colesterol, eu tenho que tomar para outra coisa. E aí, dessa outra coisa, Sim, eu vou para outra coisa. Então, hoje a gente já sabe que a gente vive esse ciclo vicioso. E qual que é a intenção aqui, né? Hoje, eu não sei se vocês conseguiram abrir o vídeo que eu coloquei no grupo, mas hoje, através de método natural, de promoção de saúde, de realmente estudar o que faz bem, colocar em prática, eu consigo restaurar. Era um vídeo de uma mãe que salvou a filha de 3 anos de uma cirurgia somente com métodos naturais, né? Cuidando ali, promovendo a saúde da família. E não só da família, né? Não só da filha, né? Ela trouxe ali melhoria para todo mundo. Então é justamente isso que a Tá falou. Faz a gente se olhar como um ser como um todo. Eu não sou só uma coisa, eu não sou só um órgão, eu não sou só um sintoma, né? Eu sou um conjunto de fatores que físico, emocional, energético, espiritual, que fazem eu me sentir integral. sim. Não sou cara crachá, né? Porque Justamente. você vai, é um protocolo para todo mundo igual. Então, eu vou lá, eu tenho um sintoma de uma coisa, mas o meu protocolo é igual de todo mundo. Então, o que que eu vou tomar? Se eu for no médico, é o Buscopan, o Dipirona, é, é o protocolo para todo mundo igual. Sim. E a gente não é igual. Eu não sei Cada se um é um. desculpa, tá? Eu não sei Não, se imagina. vocês sabem, mas a dipirona há muitos anos é proibida a comercialização dela na Europa. Não sei a dipirona, o Tilenol sim, A dipirona também. Eu também. viajei, né? E eu levei dipirona. Quando eu cheguei, alguém falou pra mim: "Você levou dipirona? Você é louca?" E aí, lá é tão danoso o efeito da dipirona no organismo que lá é proibido vender. A gente, eu não sei se vocês sabem, mas a gente vive, né, uma dualidade, né, Estados Unidos e Europa, né? A Europa não quer entrar na mentalidade dos Estados Unidos quer a Europa de qualquer jeito, né? E na Europa, se você for numa farmácia, você não vai conseguir comprar remédio. Você só compra remédio com autorização do seu médico que deixou liberado para você na farmácia. O que que você vai encontrar numa farmácia na Europa? Homeopatia. E fitoterápico. Uhum. É esses os remédios que eles usam. Porque eles partem do princípio que um corpo são reage com um sistema de autocura, que é justamente isso que a gente está trabalhando aqui. Tá? Quer falar sobre o sistema imunológico? Não, é assim, é básico. O que você come, o que você põe para dentro, é o que vai reproduzir para fora.
seja estético, seja o nariz escorrendo, seja uma tosse que você às vezes acha que é alérgica. Sim, é alérgica, mas é alérgico do que você comeu. Por quê? Nós estamos muito acostumados a comer o quê? Produtos industrializados, queijo, laticínio. Não é que a gente não pode comer, mas tem que ser de qualidade e diferenciado, tá? Não é o queijinho branco. Então, compra o queijo curado, evita tomar leite, porque a gente não é bezerro, então a gente não precisa de leite de vaca. Tudo isso inflama o corpo. Só que a gente aprendeu isso. Isso veio de lá né? Então, o que que a gente faz? A gente come e acaba passando isso para os nossos filhos, para nossa casa. E é tão simples, fácil, que você pode tirar isso do seu dia a dia. Então, tudo começa pela boca. Então, o que eu ingeri é o que vai me dar ali. O corpo fala. Ele fala de alguma forma com você. Ou é uma coceira, ou é um pé machucado, ou é tudo, gente. O corpo é muito sábio. Deus fez o corpo da gente, assim, muito sábio. E aí você tem que parar e escutar o seu corpo, porque ele fala com você diariamente. Mas nós estamos ligados na onde? No automático. Então a gente vai fazendo. Então, e vamos indo. O que eu posso falar mais sobre a nossa imunidade? Quanto mais chá, coisas naturais colocarmos para dentro, melhor a gente vai ter o sono. É, vai reagir melhor, não vai ter aquela inflamação, a irritação, hidratação. A hidratação correta também é tudo. É, então, e agora? São tantas coisas que o que que eu posso mais falar sobre? Porque a gente não, a gente fica refém da genética. Então a gente acha o quê? E hoje eu sou assim porque a minha genética é assim. Não, não é assim. Eu estou assim porque eu fui ensinada a ser assim. Então, eu preciso tirar a venda do meu olho e aprender que eu posso melhorar. Que eu não sou todo mundo, que eu sou diferente e eu preciso me olhar com amor e cuidado. Justamente. Eu acredito que tudo começa num ponto muito importante, né? A gente fortalecer o sistema imunológico e o nosso sistema hormonal. Eu vejo que esses dois caminham juntos. Sem Sim, eles, a gente não tem saúde mental, a gente não tem saúde emocional, a gente não tem vitalidade, a gente não tem junta que funcione, a gente não tem sistema operacional, os órgãos vitais não funcionam. E não. por onde começo, né? Eu começo a olhar para esse sistema através de um sono de qualidade, redução de toxina, né? O que a Tata falou aí da alimentação, né? Alimentação, saber o que eu preciso, o que eu posso comer, o que eu vou comer, fazer escolhas saudáveis. Gente, é unânime entre você comer uma coisa nutritiva e um pão, a gente vai querer um filão da padaria. Ele é gostoso, ele é crocante, ele é saboroso, só que ele é altamente cheio de cromo. Ele é altamente contaminante para o nosso corpo. Então, assim, eu nunca mais vou ter que comer isso? Pode, quando você abre exceções. É uma coisa que eu posso ter na minha vida esporadicamente. Se eu for pensar na minha ancestralidade, quem veio antes de nós, o homem que vivia lá na caverna, que caçava, que tinha músculo, que vivia, né, de forma roots, vamos dizer assim. O que que esse homem comia? O que que essas mulheres comiam? O que eles caçavam, né? Caçava e trazia para casa. Hoje mesmo, na hora do almoço, estava falando com minha sogra. Eles não comiam arroz e feijão. Naquela Não época tinha. não tinha cultivo de grãos.
Se eles comiam fruta, quando achavam um pé e achavam uma fruta madura no pé. Vocês imaginam a escassez disso? Então não era uma coisa do dia a dia chupar laranja. Vocês entendem isso? Então, assim, ah, Malu, mas é natural, é saudável, tem vitamina C. Sim, mas é um pico glicêmico. É cheio de açúcar. Se a gente for pensar na nossa base ancestral, aonde a gente foi criado, isso não entra. Ah, então eu nunca mais vou chupar uma laranja? Vai, vai. De vez em quando você abre uma exceção e chupa uma laranja. Mas podem ficar tranquilos que essa parte de alimentação a gente vai chegar lá e vai se aprofundar. Na segunda aula a gente vai falar mais sobre isso. O que Hidratação. a gente faz o que a gente faz todo dia é o que faz mal. Então, se eu fizer algo esporádico, hoje eu vou comer o pão. Então, hoje eu comi o pão. Mas é, o que eu faço todo dia é o que vai fazer mal para mim. Então, eu tenho que tentar equilibrar. Ah, eu consigo fazer um jejum? Então, vamos tentar um jejum. Gente, o jejum dá uma clareza, assim, ó. É uma sensação de bem-estar, de você conseguir fazer aquilo, não sentir fome, sentir hidratada. É muito bom. E aí você consegue ver o quão desperto seu corpo fica quando você começa a limpar ele dessas coisas que nós colocamos no nosso cotidiano. E que se pensar ali na minha infância, não era assim. Porque a gente não tinha isso todos os dias. Agora, hoje, você abre a porta do seu armário na cozinha, tem tudo o que é mais fácil, industrializado. Não, hoje eu vou fazer assim porque é mais rápido. E aí a gente vai ficando cada vez mais doente. Hoje eu até pensei, né, Thaís, no café da manhã que eu postei lá pra vocês, né, o Otávio com os 3 ovos. Eu devo ter pensado, eu pensei comigo, né, as meninas devem estar pensando que eu sou uma bruxa má, né, que eu obrigo a criança a comer ovo. E na É, o verdade, Davi não come. é que na verdade em casa não tem outra opção. Então, quando eu não tenho outra opção, e quem faz mercado normalmente nas casas são os adultos. Se os adultos deixam opções saudáveis que dentro do contexto para a criança comer, ele vai escolher dentro do que tem para comer, Come? né? Sim. É Não, que o Davi não come ovo desde pequeno. Nunca comeu. Ele experimentou e não gostou. É até estranho falar, né? Uma criança não gostar de ovo. Mas o meu filho não gosta. e o Otávio ainda depois de 3 ovos ele bateu uma cumbuca de melancia. Oh, que maravilha. E como recentemente a gente tirou o leite dele por causa da dermatite, então ele não tá nem tomando leite. Então de manhã ou ele toma água ou ele pede um chá, que ele toma chá sem açúcar. E é assim que a gente segue o baile, entendeu? Por aqui. Então vamos falar um pouquinho do nosso segundo cérebro. Hoje é tão falado, né, sobre o segundo cérebro, o intestino é o segundo cérebro do nosso corpo, o intestino e o cérebro caminham juntos, né? E o porquê é falado sobre isso? Vocês têm ideia? Por que o intestino é um bichinho tão importante pra gente? E o porquê que lá nas perguntas eu coloquei lá, como que funciona o seu intestino? O intestino, na verdade, hoje é o principal, né? O nosso intestino é o principal para o órgão principal para a gente saber da saúde, como a nossa saúde está. Então, qualquer pessoa que perguntar para mim, ai, Malu, a fulana tá com depressão e pensamento suicida. Qual que é a primeira pergunta que a Malu vai fazer? Como que tá a alimentação dela? Por quê? Carboidrato. Isso é tão importante quanto saber como estão os hormônios. Porque é a partir do que eu como, de como está meu intestino, eu sei como estão meus hormônios. E a falta dos meus hormônios é que causa a depressão, a ansiedade. Então, assim, vocês entendem que é uma máquina toda conjunta? Então, o que que acontece no nosso intestino?
né, nesse nosso cérebro que hoje deixou o nosso intestino de uma forma tão importante. O nosso intestino, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver se eu pego aqui a canetinha. Se vocês estão conseguindo ver, o intestino tem, tá, vocês estão vendo que eu tô riscando de amarelo? Tem essas bainhas, tá vendo, em volta dele? Então, o que que é essas bainhas em volta dele? Na verdade, isso são microvilosidades. Então, é como se fosse uma escova de cabelo, sabe? As cerdas de uma escova de cabelo. Então, tem cerdas maiores e cerdas bem pequenininhas dentro dessas maiores. Então, para que que serve isso? Quando a gente vê essa foto redonda, é a luz do nosso intestino, tá? É onde passa o alimento. Então, para que que servem essas microvilosidades, que são nessas cerdas de escova ali em volta do nosso intestino? Justamente para pegar todos os nutrientes que eu preciso para o meu corpo, para absorver água, para absorver alimento. Então, aí o que que acontece? Hoje, o que eu como, né? Que acontece? Vai irritando essa microvilosidade, vai irritando, irritando. Então eu comi glúten, eu comi carboidrato, eu comi açúcar, eu como muito açúcar, eu como muita lactose e aqui vai se irritando. Isso daqui, ele olha e fala: "Isso não é nutriente legal. Isso daqui não é coisa que eu gosto." E ele começa a fazer o quê? Vocês estão vendo esse segundo desenho aqui que tem as ondinhas juntinhas, esse jeito é o jeito que o intestino tem que estar quando o intestino está saudável. Hoje fiz uma para Hum. trava-língua para mim. Quando ele começa a se irritar com halógenos, né, com os metais, né, com as contaminantes, com alimentos que não são legais, com bebidas cheias de açúcar, com álcool, o que que ele começa a fazer? Um processo inflamatório, que é aí que a gente fala que é a disbiose intestinal. Quando eu começo a fazer a disbiose, vocês veem que na segunda imagem ali, os dentinhos já estão até separados. E aí, o que que acontece com esses buraquinhos aqui que vai abrindo entre uma vilosidade e outra do intestino? Esses buraquinhos, eles fazem um vazamento. Então, desse intestino meu que antes absorvia nutrientes, ele se inflamou e agora ele tem uns buraquinhos, como se fosse uma meia calça furada. Toda mulher sabe esse contexto. Uma meia calça furada. Então, tudo que passar no meu intestino hoje, ele vai entrar para minha corrente sanguínea. E o que que quer dizer isso, Malu? Quer dizer que bactéria, vírus, metais, né, halógenos aí de metais pesados, de contaminantes, açúcar, tudo que não era para estar em contato com a minha rede, com a minha corrente sanguínea, vaza pelo meu intestino e se espalha para o meu corpo todo. E aí hoje eu pergunto para você, o porquê que a gente tem tanto casos de doenças que hoje ninguém explica, porque tá um boom enorme assim de todo mundo doente? Porque nós estamos todos com o intestino inflamado. Então, Tudo começa pela boca, tudo começa pelo que eu coloco na boca, né, tá? né? Tudo começa pela boca. Por quê? Porque o intestino, ele é responsável por mais de 70% da imunidade e produz mais de 90% da serotonina, neurotransmissor do bem-estar. Justamente. E quando inflamado, ele afeta a imunidade, emoção, emagrecimento, ansiedade. Tudo isso ele provoca quando ele está inflamado. E aí a gente vai lá e põe o quê? Tudo que não presta, a gente pega e põe lá dentro. Justamente. E aí, o que que a gente faz? Eu tenho um sintoma porque eu tenho uma dor numa parte do meu corpo, eu vou lá tomo um remédio, e esse remédio, ele não vai para o meu sistema imunológico, porque o meu intestino está inflamado. O meu intestino estando inflamado e com um vazamento, esse remédio vai para todo o meu corpo, menos ativar o meu sistema imunológico. Muito pelo contrário.
antibiótico, anti-inflamatório, corticoide pioram a desbiose, porque esses tipos de medicamento mata nossas bactérias boas do intestino e aumenta a quantidade de nossas bactérias ruins. Quantas vezes vocês já ouviram falar de gente que teve que tomar uma dose alta de antibiótico, ou ficou internado, ou teve uma reação do antibiótico e depois teve que tomar, como que chama? Eu lembro o nome do remédio, mas não lembro probiótico, né? Teve que Hum, tomar a famosa enterogermina, não é assim? Ai, toma é. antibiótico, depois toma uma enterogermina. Com criança é assim, com adulto todo mundo já tá largado, né? Por que que é importante tomar a enterogermina, né? Tomar o probiótico, que a gente vai falar sobre o probiótico lá na frente, mas de forma natural. Por que que é importante? Para refazer a flora intestinal boa, porque senão eu entro mais em desequilíbrio ainda. Então, a disbiose intestinal é essa inflamação do nosso intestino, que faz o nosso intestino fazer vazamentos, que é a famosa síndrome do intestino permeável, que é leak gut. E isso faz, né, a gente ter desequilíbrio em todo o nosso sistema. Pensa, se o meu intestino é responsável pela minha serotonina, se é ele que ativa todo o meu sistema imunológico. Se ele, que tem mais de 500 mil neurotransmissores, vocês já calcularam isso, gente? Mais de 500 mil neurotransmissores dentro de um intestino, ele é tão ativo quanto o nosso sistema nervoso. E aí as nossas emoções vão para cucuia. E aí quando, Uhum. né, vem para terapia comigo e eu falo, como você está se alimentando? Como que tá o seu, né, o seu cuidado, né, de alimentação, de corpo, de atividade física? Aí tá a questão, intestino desequilibrado, né? As emoções desestabilizam, a imunidade enfraquece e os hormônios ficam desregulados, né? Então, qual que é o trabalho qual que é o contrário disso, né? Cuidar do que a gente coloca na boca, como diz Thaís. Cuidar do que a gente come, né? É, Deram tudo é pra... uma questão de escolha. Tudo é uma questão de escolha. E nós hoje fazemos escolhas erradas. Hoje não mais, né? Mas há 3 anos, até 3 anos atrás, a escolha era errada todos os dias. Todos os dias. E assim, meus exames estavam todos ok, tá? No padrão, porque eles olham o limite, tudo estava dentro do limite. Aí quando eu fui aprender, então vamos lá. Ah, meu triglicérides, a calcular meu triglicérides e meu colesterol. Nossa senhora, eu quase infartei na hora que eu fiquei sabendo que eu era uma pessoa com um sério risco de ter um infarto. Eu falei, como assim? Se o meu exame tá normal, como que eu posso infartar? Aí que eu aprendi a calcular e fui cuidar do que eu punha para dentro. Hoje, não mais. Entendeu? Hoje está dentro do padrão, tá tudo certinho, dentro do padrão integrativo. Tá tudo normal, tireoide normal. É claro que a gente tem que sempre fazer ajuste, não deixar e, e de fazer. Não é que eu não posso comer, não é que eu não vou comer um doce hoje, não é que eu não vou comer uma porcaria. Todo mundo vai, só que quando você limpa o seu corpo, você começa a sentir as consequências na hora que você coloca as coisas para dentro. Então, eu comi ontem pão com presunto e queijo. Hoje eu estava destruída. Por quê? Porque eu não estou mais acostumada a comer pão, muito menos presunto e queijo. Então, aí hoje minha cabeça doía, mas eu já sei por que que dói. Porque eu comi coisa que eu não devia. E isso antigamente era chamado do quê? De enxaqueca. Então, dá-lhe Sumax Pro, eu tomava 2 caixinhas que por semana, que vem 2 comprimidos em cada caixinha.
Então, assim, era muito remédio para dentro e cada vez pior. E é Aí quando engraçado, né? e aí quando você começa, você entende que o que você come, o que você consome é o que faz você, aí você vira assim a chave e fala, putz, eu tô fazendo errado. Eu sempre fiz errado, mas não porque eu quis, é porque não tinha quem me ensinasse a fazer o certo. Não tinha conhecimento ainda, né? Nenhum E aí, quando a conhecimento gente zero. cria a consciência, muda, né, tá? Sim, sim. Então, hoje eu tô nervosa, tô ansiosa, então vamos lá, respira, pega lá o óleo essencial que eu acho que eu tenho que usar naquele momento e uso ele. Ou usa alguma das técnicas que a Malu ensina, né, Andresa? Vamos respirar, vamos pôr pé no chão. E vamos falar sobre É, tudo isso no nosso protocolo, né? E sim, agora eu quero trazer uma clareza aqui, né? Só complementando o que a Thaís falou aí, quando a gente tá no meio dessa rebordose, né, de viver enxaquecosa, acordo azeda, eu estava no momento onde todo dia parecia que eu acordava amarga. Eu acordava amarga. E aí eu já sabia, eu falava, meu fígado tá sobrecarregado. Eu ia raspar a língua, eu tenho o hábito de raspar a língua de manhã. Eu já olhava e falava, essa burra amarela, meu fígado tá sobrecarregado. Mas aí você pensa, como eu saio dessa situação? Como eu faço diferente para ter resultado diferente? E ali eu não achava o fio para puxar meada. Até que eu precisei, né? Até que eu falei, não, vou. E aí fui, peguei o fio da meada e comecei a puxar. E aí eu quero falar muito importante com vocês sobre isso daqui. Porque a gente tem muita mania, né, de ir no médico e o médico perguntar, né? Ah, e aí? Tem alguém na sua família que tem problema cardíaco? Né? Quando a gente vai no cardiologista. Ah, é alguém que já teve um problema de câncer. Por quê? A gente ainda vive na medicina tradicional muito ligada à genética. A genética é o quê? Aquilo que eu herdei dos meus antepassados, aquilo que veio na minha programação celular. Minha célula já tem ali, né, uma programação. Meu DNA, meu RNA já tem uma programação. Mas hoje já se sabe que o que mais pesa não é a genética, é a epigenética. A genética, na verdade, ela tá lá para todo mundo. Aqui, como diz, é um mapa. Ela indica para que acontece, que pode acontecer se eu virar à direita, se eu virar à esquerda. Mas a epigenética, ela é um lápis. E aí você que escreve a sua história. Então, o que é a epigenética? São hábitos que a gente faz para a gente ser responsável pela nossa vida, pela nossa saúde. E aí eu te falo, que nem muitas vezes, né? A minha mãe faleceu de câncer de colo, né? Câncer de intestino. E eu penso, né? Quando o médico fala pra mim, ai, 40 anos, já tem que começar a fazer rastreio, colonoscopia todo ano. Eu fico pensando, mas ele nunca perguntou pra mim quais eram os hábitos da minha mãe. A minha mãe, desde sempre, foi viciada em remédio para emagrecer. A minha mãe, desde sempre, nunca teve controle intestinal. A minha mãe tinha um intestino que não funcionava, era muito lento. A minha mãe era viciada em remédio em laxante. Então, se eu for olhar um contexto todo, a minha mãe tinha um problema de genética ou de epigenética? epigenética. Porque é o meio que ela vivia, era o que ela fazia para ela. Então é Sim. ali. É o E ela ambiente que desencadeou ativa. isso, e ela desencadeou isso com 53, 54 anos. Ou seja, eu já era um ser vivo, né? Eu já era um ser vivo adulto, pensante. Então, assim, quando o médico fala pra mim, tem que rastrear, rastrear o quê? Podemos Nada, ter, podemos ter a possibilidade? Podemos. Mas e o que que ela fez de hábitos na vida dela? Então, como era a alimentação? Como era o ambiente que ela vivia? Como eram as emoções? Como eram os pensamentos?
Tudo isso também modula a nossa genética. Hoje a gente já sabe. O cortisol, né? Vocês já ouviram falar, alguém passou por um momento estressante e morreu de infarto, ou desenvolveu um câncer, ou desenvolveu uma doença autoimune que nunca tinha tido. Não, o problema não é o estresse que ela passou, é o nível de cortisol que ela se expôs. Quando eu fico aqui muito estressado, meu cortisol, meu hormônio cortisol vai fazendo o quê? Vai subindo, Aumentando. E ele faz o quê? Inflama o nosso corpo. sim. A genética e a epigenética é ali, refere-se ao ambiente que você ativa ou que você silencia. Então, o que que você escolhe hoje? Ativar ou silenciar o que é ruim? Silenciar o que é ruim e fazer a sua história diferente da sua mãe, certo? Sim. Eu também escolho fazer coisas diferentes do que eu aprendi. É, que nem essa semana o meu filho, o Davi, estava lá com a minha mãe. Ai, ele gosta de suco de limão. Ai, suco de limão, não sei na hora, que não sei na hora, e com açúcar. Cara, aquilo me mata. Falei, para. Aí ele começou a tossir. Não tava tossindo, começou a tossir. Por quê? Toda hora açúcar. Falei, para, não é para dar mais suco para ele. Ou dá uma vez só no dia e tá ótimo. Água, tem que tomar água. Então, assim, é instantâneo. Quando você já põe em prática, você já sabe, você vai falar, não, é instantâneo. Então, quer dizer, eu preciso fazer diferente do que eu aprendi para ser melhor e para ficar melhor do que eu era lá. Justamente. E agora falando um pouco de toxicidade, né? O que que toxica o nosso corpo hoje? Porque a gente falar de desinflamação é essa parte, né? De intestino, alimentação. Mas um passo antes da gente de falar de inflamação, a gente tem que falar de intoxicação. Por quê? Todos nós hoje estamos, além de inflamados, intoxicados. E a toxicidade, né, que a gente tem no nosso corpo impede também os nossos hormônios de funcionar, o nosso corpo de funcionar. Eles também causam doenças no nosso corpo. Então, a toxicidade e a inflamação caminham juntas. É claro que contra o nossa saúde, né? Não a favor da nossa saúde. E hoje, Uhum. onde que tá as toxicidades do mundo, tá? Você consegue falar um pouco para nós? É. Bom, metais pesados. Chumbo, onde tem petróleo, desodorante, pasta de dente com flúor, nos grãos que a gente come, os agrotóxicos, então feijão, grão de bico, aí chia, linhaça, tudo isso é Os milho, inflamatório. a soja, que são Sim, transgênicos, milho, só isso. Material odontológico, as as resinas, amálgamas, isso. amálgama, As resinas não, mas as não. amálgamas, né, que é as cinzas nos dentes faz mal também. Contenção, que tem quem usa o aparelho. Eu tinha até o ano passado a contenção metálica nos dentes aqui, fazia acho que uns 20 anos já que eu tinha tirado o aparelho, mas ainda usava contenção. Medicamento, petróleo, plástico, é, Produtos de mercúrio, limpeza da produto de casa. limpeza. Eu Ah, não gosto do cheiro, esqueci o nome. Água sanitária, Varec, né? Tava tentando lembrar. Então, assim, é, é contaminante, faz mal para a tireoide, mexe muito com a tireoide. Que mais? Cosmético. Vou falar um ah, exemplo. Thaís. Vivia com meu pé machucado. Você viu a foto, né? Que eu te mandei. Eu não sabia mais o que fazer com o meu pé, na verdade. Porque assim, nem chinelo de dedo eu conseguia pôr mais, porque o meio do dedo do pé estava machucado. Eu parei de pintar meu cabelo. Parei.
Parei porque já tudo tinha que ir a cada 15 dias ou todo mês. E o meu marido sempre falava, Thaís, para de pintar o cabelo, para de pintar o cabelo. Bom, parei de pintar o cabelo, meu pé sarou. Que loucura, Meu né? pé sarou, sarou, não tem mais nada no meu pé. E meu pé vivia machucado, chegava à noite eu não aguentava, coceira, saía sangue de tanto que eu coçava. Eu já tinha usado um monte de coisas. E aí eu fui descobrir que eu tenho alergia da tinta. É um agente químico. A Thaís acompanhou, né? Antes de eu iniciar esse meu processo de desintoxicação, de desinflamação, eu tinha uma desidrose que não era minha. Os meus dedos da mão, assim, viviam em carne viva, vazando água, coçando, mas coçar assim, ó, de arrancar pedaço com o dente, Então, o seu era a mão e o meu era o pé, lembra? né? E desde então, gente, até meu calcanhar é outro. Parece uma loucura falar isso, mas até meu calcanhar é outro. E aí o nosso corpo, né, fica sobrecarregado, retém peso e perde a vitalidade por causa de estar intoxicado. E Corante amarelo faz muito mal. corante Que nem, vermelho, sim, vermelho, amarelo. Tudo que for escuro, tudo que tiver pigmentação escura é pior, né? Então, vou comer um ketchup, é, pega lá um salgadinho e lê lá. Aí vai ter lá petróleo, petrolato, parabeno, tudo isso a pele absorve, que nem eu passo um creme todo dia para hidratar. Todo dia você tá pondo coisa inflamatória dentro do seu corpo, porque tem plástico, porque esse tem coisas ali. Então, assim, parabeno, vou, né? Tem derivados de sim, petróleo. que nem eu ouvi ontem, né, do médico falando, a mulher já levanta se intoxicando, porque já de manhã ela levanta fazendo maquiagem. Cara, não precisa, ele fez. Não precisa, porque a mulher já levanta intoxicando o corpo dela e mexendo com o principal hormônio, que é a tireoide, que é ali que regula nosso humor e nosso tudo. Sim. E cosmético, a gente entra até na parte de shampoo, condicionador, Sim, desodorante, sim, como que chama aquele que é para mosquito? Repelente. repelente. O meu repelente eu faço, não compro mais. Para quem precisar, a Thaís, ela faz alguns produtos naturais de cosmético, daí vocês falam com ela, que ela vai ter o maior prazer, eu acredito, né? E aí a gente vai também Sim, trocando algumas figurinhas lá dentro do nosso grupo, né? E até mesmo sim, medicamentos, né? Em questão de medicamento, até os anticoncepcionais entram nisso, né? sim. Viu? Mesmo que fale para você que ele tá ali dentro do seu útero só, não tá. Ele entra na sua corrente sanguínea também. Pouco, mas entra. Diferente do anticoncepcional via oral, mas é um hormônio, é um negócio que tá ali dentro do seu corpo. E aqui na questão de toxicidade, dá para a gente falar assim sobre coisas infinitas. Então, a garrafinha que eu uso para beber água, as panelas que eu uso na minha cozinha. Tem mais alguma coisa que você lembra, Tatá? A garrafinha, o que eu aprendi, tá? A garrafinha de plástico. Porque não é o ideal a gente tomar. Quando você deixar essa garrafa no sol, se você pegar a água do seu filtro ali e colocar na sua garrafinha e tomar a água ali na sua casa, beleza. O que não pode é você colocar a água e levar a garrafa no sol, dentro do carro, porque aí vai esquentar e vai contaminar por conta do plástico. É a mesma coisa da água que a gente comentou lá no grupo. Ai, qual é o pH da água? A gente sabe que para comprar um filtro, tem um que é mais barato do que o Kangen. Eu posso depois até É o colocar Top lá, Life, quem o tiver Top Life, acho que é, não é? Isso ele é mais barato. Porém, não é barato. A gente pode fazer de outras formas, como você colocou lá, que você usa o filtro de barro e tudo mais.
comprar o galão de 20 litros de água e passar no galão menor, dentro da sua casa. Por quê? Porque a concentração vai ser maior, mais espaçada do que na garrafinha pequena da contaminação de plástico. Então, você pode. Aí eu até coloquei lá, usar Ibirá. É caro, um galão de 20 litros eu acho que é R$ 30. Mas é uma água melhor do que as outras que a gente está acostumado a beber. É, e tomar cuidado com esquentar potinho plástico no micro-ondas. Sim, isso é um hábito diário, né? É uma coisa automática, né? Sim, é que a gente está acostumado. Coloca tudo em pote plástico, que hoje você vai tudo onde você vai é plástico. Não existe mais vidro, né? Não. E Então quais isso é são, contaminante. e quais são os metais, né, que a gente pode estar sendo contaminado? Tem uma lista extensa deles. Arsênio, mercúrio, chumbo, cádmio, cromo, cobre, estanho, antimônio, bismuto, prata, níquel, bário, manganês, alumínio, titânio, tungstênio, cobalto, platina, berílio, césio, urânio, tário e tálio. Então, assim, todos esses metais estão rodando por aí. Mas qual que é os principais que hoje eu posso tomar atenção e começar por eles a minha atenção? Começa por três, muito simples e que estão em todo momento presente na nossa vida: bromo, cloro e flúor. Malu, mas como que eu vou beber uma água sem flúor? Porque as águas nossas de torneira são fluoretadas. Então, através que nem eu faço dupla filtragem. Eu tenho uma torneira que tem um filtro de carvão ativo e um filtro que tem vela, carvão ativo e prata coloidal. E aí você vai procurar o que você melhor se adequa, comprar uma água melhor, fazer do mesmo jeito que eu faço, comprar, né, investir num Kangen, né, um Kangen. Quanto que custa um filtro Kangen hoje, você sabe? De 12 a 17 mil. É um Celta, Ah, não, esse é o mais barato. Acho que deve ter mais caro, viu? com certeza. O mais top, mais caro. A gente precisa de um Kangen para viver? Teoricamente a gente precisa, Não. mas dá pra gente fazer outros jeitos. Sim. Então, assim, aonde que eu vou prestar atenção no flúor? Pasta de dente, na água. Aonde que eu vou prestar atenção no cloro? Na água, nos produtos de limpeza de casa. Às vezes medicamento tem cloro. Sim. Aonde que eu Não vou prestar inalar atenção? até na hora que você inalar, o produto de limpeza, na hora que você inalar, ele faz mal também. É contato, né? Direto, inalar. Sim. E o bromo? O bromo normalmente está presente em padaria. Usa-se o bromo na padaria para o pão ficar mais croque-croque, mais crocante. Então, todos nós estamos literalmente contaminados por bromo pela boca, de comer pãozinho. E como que eu sei, né, se eu tenho metais pesados ou substâncias tóxicas no meu corpo? A intoxicação aguda, que é tipo, acabei de me contaminar e eu já posso medir, eu vou conseguir achar no sangue. A intoxicação crônica já entrou, já aderiu no meu corpo, já espalhou, já vazou pelo meu intestino. Isso só vai aparecer na saliva. E uma informação bem interessante também, né? A intoxicação, aonde que os metais pesados, né, normalmente se alojam? Quando a gente tá mais gordinha, eles tendem a se alojar no tecido adiposo. Eu não sei se a Andressa já ouviu falar, mas paciente obeso que vai para centro cirúrgico, normalmente a dose de anestesia tem que ser maior, porque o tecido adiposo absorve mais anestesia. E no metal pesado é a mesma. Entenderam que é a mesma coisa, né?
Então, aí, ó, vamos lá. Um ponto importante na hora de você emagrecer. O que conta, se você for levar em conta, é melhor a sua circunferência abdominal ser menor do que a quantidade de peso que você vai perder, porque tudo fica aqui. E Sim, quem tem a circunferência abdominal maior tem mais risco de infarto e de outras doenças também. sim, até mesmo doenças autoimunes, né? Sim, E aí, quando a gente é magrinha, normalmente essa toxicidade vai para o cérebro ou para o coração. E de qualquer forma, a gente tem que se desintoxicar, né? Porque de qualquer forma, não faz bem para a saúde. E quais são os sintomas que essas toxinas causam no nosso organismo? Dor de cabeça, dor no corpo, sintomas gastrointestinais, prisão de ventre, intestino muito solto, alteração de peso, né? A dificuldade de perder peso pode estar totalmente ligada à toxicidade, energia e vitalidade, memória e concentração, fraqueza muscular, alterações respiratórias, alterações de pele, né, Thaís? A nós aqui. sim. Humor e sono, ansiedade, anemia sem causa aparente, tremores e tonturas, alterações nos batimentos cardíacos e pressão arterial, formigamento em mãos e pés e falta de ar. Lembrando, quando o nosso corpo está intoxicado, a gente não consegue ter funcionamento direito das nossas glândulas. Então, tireoide, suprarrenais, adrenais, timo, hipotálamo, nada disso funciona. Por quê? Esses agentes trancam essa glândula de funcionar. Então, por Por isso isso que que aí quem tem enxaqueca tem lá a tontura, tem o mal-estar, tudo, tudo por conta dessa tranca aí. e aí a gente entra, né, na parte que eu adoro, que é, né, na reprogramando o nosso mental e o nosso emocional. E o porquê que falar disso, falando de intestino, falando de hormônio, falando de tóxicos, né, de matéria de toxicidade no nosso corpo? Porque as nossas emoções também alteram o nosso corpo. E o nosso corpo, né, doente também altera nossas emoções. Estão totalmente ligados. Então, pensamentos geram as nossas emoções geram nossos comportamentos e os nossos comportamentos geram a nossa realidade. E é possível reprogramar crenças e padrões através de consciências, práticas terapêuticas e intenção. Então, é justamente isso. Quando eu falo, nossa, ela tá falando muito complicado, é muito assunto, eu não sei se eu vou dar conta. E aí eu só tô falando de beber um copo de água com sal. Tão E, mui- simples. muitas vezes é a nossa mente que tá complicando tudo isso. A gente não precisa ir longe. Nós estamos em 10 no grupo. E nós estamos em 3 no encontro online. E o porquê que, né? Claro, tem criança pequena, tem a tarefa, tem a diversidade do dia a dia, mas muitas não escolheram estar aqui porque se sabotaram. Porque muitas vezes é como eu coloquei hoje de manhã lá. Ah, mas ela tá falando de água e eu quero saber de emagrecer. Mas a água tá totalmente ligada ao seu emagrecimento. E é tão simples. E as grandes chaves para a gente transformar a nossa vida estão em coisas simples. É muito simples de fazer, mas a gente não faz. Então, É por que que só se reprogramar, né? Se justamente, programar, se reprogramar. É que assim, você quer, mas você quer para amanhã. E nem sempre é para amanhã. Tudo tem um tempo. E foi o que eu falei, a gente está vivendo no.
imediatismo. E não é assim, a gente está no automático, e não é assim. Peraí. Vai lá. E o despertar nosso é diário. Nosso despertar é dia após dia. A gente não tem, né? É como tá na Bíblia, né? Orai e vigiai. Então, cada escolha é um pequeno despertar. O nosso corpo não tá traindo a gente. Ele tá nos sinalizando, ele tá falando pra gente. Então, o que que a gente tem que fazer agora nesse momento? Escutar, nutrir, reparar e acolher o nosso corpo. Nos próximos passos, a gente vai dar sequência nisso tudo que a gente está falando. Isso daqui é só uma introdução para a gente entender para onde eu vou correr, o porquê que eu estou fazendo isso, o que está acontecendo aqui, né? E é muito importante a gente saber o porquê eu estou fazendo isso, né? Vocês têm duas mentoras que viveram tudo que a gente está falando aqui na prática. E não a gente só viveu na prática, a gente vive todos os dias na prática. Então, por isso mesmo que eu coloquei lá no grupo. Como vocês querem que a gente traga informações para vocês? Porque se depender de mim, eu falo, eu mando foto, eu desenho, eu gravo vídeo. Mas assim, não adianta eu também encher vocês de informação, sendo que vocês não querem. É, você tem que escolher, né? A pessoa tem que escolher. Não adianta colocar lá tudo de uma vez só porque ninguém vai entender e ninguém vai fazer. Então é um passo de cada vez. É que assim, a pessoa quer, mas não quer. Então, assim, ela quer, ela tem que estar disposta. A gente entende, todo mundo aqui, a maioria, eu acho, eu não conheço todas, mas a maioria é mãe, tem o compromisso, trabalha, mas a gente tem que ter pelo menos uma hora de prioridade, porque para você cuidar do seu, você tem que estar bem. Você tem que estar bem, porque senão você não vai conseguir ajudar o seu. Primeiro lugar você e depois o outro. Mas até a pessoa entender isso, demora um pouco, né? Sim. E assim, cada um tem seu tempo também. Às vezes eu quero resultado rápido, eu acho que é uma mágica, eu vou entrar ali e fazer a mágica, e aí eu vejo que é uma construção, um processo. E Sim, talvez hoje tem pessoas aqui dentro que vão olhar e falar: tá, legal, entendi, mas eu não quero fazer agora." Mas ali na frente, de repente ela recebe uma notícia que ela não gostou, um resultado de exame que ela não gostou, e daí ela vai lembrar: ah, eu fiz aquilo uma vez, eu vou pesquisar sobre isso. Porque uma mente, sim, quando ela expande, ela não volta mais ao tamanho normal. Só que às vezes a gente não. não vai aprender pelo amor. A gente precisa da Pela dor. dor para a gente aprender. Eu não sei vocês, mas eu perdi meu pai com 62 anos e minha mãe com 57 anos, e eu sou filha única. E eu não pretendo que meu filho passe por isso. É, Então exatamente. hoje eu cuido da minha saúde, porque eu tô cuidando por consequência. Eu perdi quase 30 quilos, o meu marido perdeu 15. E o meu filho hoje ensina para a professora da escola o que é saudável, o que não é. Não é? Por consequência, até a minha sogra tá entrando no embalo. Então, assim, quanto que isso reverbera? E a decisão foi minha. Sim, o que a gente faz de bom, a gente acaba agregando em quem quer, né? Na minha casa, não vou dizer para você que foi o mesmo que a sua, porque eu fico feliz por você, porque aqui é diferente. Meu marido, ele não acredita. O Davi, ele faz coisas saudáveis e coisas não saudáveis, que ele é uma pessoa bem limitada para comer, sempre foi, e tá pior. Mas a minha mãe entrou na minha. Então, assim, hoje ela toma o remédio que ela tem artrose, ela toma, que é o que ajuda, ela tem dois tendões rompidos, mas tudo que der, ter de homeopático, natural, ela faz. Sim. Emagreceu,
Você viu Emagreceu. ela, né? Você viu ela. Então, assim, ela emagreceu. O cardiologista ainda falou para ela que ela voltou e falou: Ah, do ano passado para cá, emagreceu mais um pouco. Então, assim, você consegue ser luz na vida de quem deixa. Você Sim, não pode impor. sim, Então, nós aqui, nós duas, e a Andressa que está presente, fico feliz por ela ter ficado com a gente até agora. E espero que nos próximos encontros mais pessoas, né, mais das meninas estejam presentes junto com a gente. com certeza. E aí, né, só para finalizar aqui o assunto, só para deixar uma coisa clara, tá? Eu e a Thaís não somos contra remédios. A gente não é contra, tá? Hoje, eu e a Thaís, a gente usa de formas, né, naturais. Então, o que que a gente usa hoje de remédio? Chá, aromaterapia, Homeopatia. homeopatia, eu ia chegar lá. Homeopatia, tinturas, fermentados. Então, tudo disso a gente vai falar um pouquinho por aqui. Mas, ai, aconteceu. Meu filho tá doente, tá com uma sinusite. Eu tentei alho fermentado, eu tentei própolis, eu tentei mel, eu fiz inalação e não surtiu resultado. Não tá melhorando a febre. Vai precisar entrar com antibiótico? Eu vou dar antibiótico para ele. E depois eu vou cuidar do intestino. Então entendam, nós não somos contra remédios, nós somos a favor de remédios muito bem indicados no momento certo. Mas quando a gente passa a cuidar do nosso sistema imunológico, o que que acontece? O nosso sistema de autocura trabalha a favor da gente. Então, normalmente a gente pode, até que nem eu tô passando por um momento de uma sinusite aqui meio enruar, enrustida. Mas por que que eu estou com essa sinusite demorando para melhorar? Porque eu andei comendo glúten. Então, isso já deixa o negócio mais atacado. Mas eu tô aqui nos métodos naturais e cuidando para o meu próprio corpo limpar isso, tá? E a tarefa de hoje, qual que vai ser? Então, pega aí um caderno seu, de parceria sua, e coloca aí no seu caderno de jornada. O que faz sentido para mim hoje? Qual insight, né? O que que me fez aqui de importante que eu vou aplicar na minha rotina hoje? E qual a pequena ação posso fazer amanhã por mim? Então, isso daqui é muito importante. E muitas vezes no papel e caneta, eu tiro essa ideia de pensamento e eu torno aquilo ali mais concreto, porque eu estou escrevendo, o compromisso é até maior, tá? E aí a gente queria agradecer, né, Thaís, por você Sim, estar aqui com a gente, por escolher voltar a si mesma. Nós estamos só começando e o despertar vital é o início de um novo ciclo. Quer completar com alguma coisa, Tatá? eu acho que eu já falei, assim, a gente escolhe, a gente faz a escolha diária, então a gente tem que fazer essa escolha pelo menos uma hora por dia. Eu sei que é difícil, entendo que assim, a gente tem casa, tem marido, ó, eu trabalho de manhã, eu faço os corres com meu filho à tarde, eu tô fazendo faculdade, eu esqueci até de falar lá no começo, eu me encantei tanto por esse mundo que eu comecei a fazer a faculdade de terapia integrativa. Então, assim, tem que dar conta, a gente dá conta, a gente faz, não é tem, né? A gente faz por prazer, porque ninguém tem nada. A gente não é obrigado a nada. A gente faz com amor e prazer aquilo. Então, se você conseguir fazer um minutinho, um tempinho do seu dia com amor e carinho, olhar mesmo lá dentro de você, você vai conseguir. Com certeza. Foi o que eu postei lá. Quanto tempo faz que você não se olha com amor e carinho? Quando foi a última vez que você fez isso? Hoje, ontem, há algum tempo, ou já nem lembra mais? Eu acho que a maioria já nem lembra mais, porque tá todo mundo no automático. Então, assim, primeiro eu cuido do outro e depois de mim. Só que aí essa máquina para, né? Sim, com certeza. Então é Só isso. agradecer.
Com certeza, Tatá. Então é isso. Muito obrigada por todas, né, por assistirem, por participarem. Qualquer dúvida, a gente está no grupo. É muito importante para a gente, né, essa troca. E a gente agradece muito por todas se comprometerem. E é isso muito importante que a Thaís falou, né? Muitas vezes não existe. Não é que falta tempo, às vezes falta prioridade pra gente. E quando eu me priorizo, tudo dá sempre certo, né? Então, assim, é Sim, questão da gente organizar o que é mais importante pra gente. E quando a gente começa por nós, logo, logo a gente reverbera para todo mundo. Muito obrigada, exatamente. boa noite para todas. Vai finalizar, Tatá? A boa Não, noite. bem, boa noite, gratidão a todas. Espero que todas escolham por estar presente um minutinho do dia dela para ela mesma, nem que for na hora do banho. Comece a se organizar por ali. É o seu momento. Tem que ter o seu momento, Com a sua certeza. prioridade, porque você também é prioridade. Com certeza. Beijo, boa noite. Beijo, Tchau, boa noite. tchau. Até, tchau.